Então vamos lá, né? Nós vamos estudar a primeira tópica freudiana. O que significa isso, né? A obra do Freud, ela, na tradição, né, dos pesquisadores, psicanalistas, etc., é comum a gente dividir. Isso não é uma divisão exatamente que o próprio Freud sugere, né, mas é uma divisão bastante clara que a gente encontra na obra dele e virou uma certa tradição a gente distinguir, né, esse momento inicial da obra dele, né, que momento inicial assim, né, metade da obra dele aí dura pelo menos uns 20 anos, né, que vai aí de 1900 principalmente, mas já aqui com esse texto, a gente está trabalhando um texto de 1895, né, de 93, mas que foi republicado em 95, depois eu vou contar um pouco a história desse texto, mas que vai desse momento inaugural da psicanálise até 1920, né, esse momento é chamado de primeira tópica, né, da metapsicologia freudiana. A metapsicologia freudiana significa a teoria mental do Freud, que o Freud propôs, né? É a psicologia freudiana, né? Por que o Freud não chamou simplesmente de psicologia, né? Propôs uma psicologia, né? Uma lógica, um discurso, uma teoria sobre a mente. Porque ele introduziu esse elemento, ele inventa essa palavra, tá? Metapsicologia não é uma palavra que existia, ele inventa, né? Ele inclui esse prefixo meta para dizer justamente assim, que tem algo além da psicologia, né? Porque a psicologia da época dele era principalmente uma psicologia muito experimental, né? Do Wundt, vindo de Pavlov, etc., e focada, como ainda hoje, né? Nos processos conscientes. Então o Freud inclui essa meta para dizer, olha, a minha psicologia, né, que eu estou sugerindo agora, inclui, né, processos inconscientes para além da consciência. Então, meta significa além, né? Então, essa, como metafísica, por exemplo, né, é algo que extrapola os elementos tradicionais da física. Então, é nesse sentido que o Freud propõe a metapsicologia e a psicanálise, né? São duas palavras que ele inventa. Metapsicologia é a psicologia, a teoria mental do Freud, e psicanálise é a técnica que ele aplica. Depois a gente vai ver, né, um pouco mais especificamente isso. É claro que hoje, né, a gente usa psicanálise para falar da teoria, da técnica, a gente não faz muita distinção. Mas quando a gente usa essa expressão metapsicologia, nós estamos falando da teoria mental, né, que o Freud propõe, que vai aí mais ou menos de 1900 até a morte dele, 1939. Só que essa teoria ela é dividida em dois momentos, né? Então a gente tem de 1900 até 1920 o que é conhecido como primeira tópica, né, que é a primeira topologia, a primeira organização mental que ele propõe, principalmente fundada em inconsciente, pré-consciente, consciente, né? Essa topologia. E depois, em 1920, ele escreve um texto que chama Além do Princípio do Prazer, aonde ele já sugere um outro elemento para pensar a metapsicologia, para pensar a psicologia, a mente humana, né? Que é algo que está além do princípio do prazer. Então, a pulsão de morte, né? A compulsão à repetição, o masoquismo primário, são elementos que não tinha na primeira tópica, desses 20 anos. Não significa que ele jogou fora, né, esses 20 anos e falou, vou começar de novo. Nada disso. Tá? Ele afina a teoria dele. Ele tem alguns recursos, alguns elementos para entender a mente humana, alguns conceitos. E é como se chegasse em 1920, né? Aí tem alguns efeitos, depois a gente pode até abordar isso em outro momento, né? Mas tem a guerra, as neuroses de guerra. A partir desse texto, do Além do Princípio do Prazer, ele percebe que ele pode afinar um pouco, né? Como se ele sentisse que a teoria dele tivesse um pouco cega, assim, né? Então ele vai dar uma molada nela, uma afinada com novos elementos, né? Então entra a pulsão de morte, ele reconfigura, né, a divisão da mente, ao invés de inconsciente, pré-consciente, consciente, ele passa a falar de eu, supereu e isso, né, o ego, superego e id, né? Então ele tem alguns elementos novos que entram e amplia a percepção dele sobre a mente e as ferramentas que ele tem. Então isso é a metapsicologia e ela é dividida em duas tópicas. Essa primeira que a gente vai estudar e a segunda que tem esses outros elementos
que não é o foco nosso agora. Mas tudo que a gente discutir, né, nesse momento serve para a segunda tópica também, tá? Ele continua trabalhando com o inconsciente, com o pré-consciente, ele continua trabalhando com o conceito de recalque, com o narcisismo, que a gente vai ver aqui, com princípio do prazer, princípio da realidade, que mais, né? Pulsão sexual, né? Com a libido, tudo isso ele permanece. Então é uma boa apresentação, né? Para quem está querendo conhecer, principalmente também assim, para quem quer revisitar, né? E às vezes tem um tempo que ficou lá sem pegar no Freud e tal, nesses textos iniciais, eu acho muito importante. Essa separação que eu fiz, né, não foi aleatória, ela tem um sentido cronológico, tem um sentido teórico também, né, mas obviamente que muitos textos ficaram de fora também, tá bom? Bom, então vamos começar, né? Aí eu vou fazer assim, cada encontro eu coloco um texto aí na mesa, né, para vocês lerem e eu vou discutir, né, explorar sobre esse texto. Vou especificamente assim, né, tentar destrinchar o máximo que eu conseguir, o que for possível tirar de dúvidas também e tal. O texto escolhido, né? Eu montei um slide que eu passei para vocês, né? Vou fazer isso nas outras também. Com alguns trechos, não significa exatamente que eu tenha que que eu vou passar por todos aqueles trechos, pode ser que um ou outro a gente se detenha mais, outro a gente passa mais rápido, tá? Por conta do tempo também. Mas assim, os slides, normalmente, né, eu separo os slides sempre assim, por citações, né? Pra gente ir lá, ver assim, o que eu tô falando aqui, o que foi... Né, o que é a interpretação minha, etc. O que está lá literal no texto, que eu acho sempre isso muito importante para a gente discutir também. Então, para a gente começar, né, eu sugeri que a gente partisse de um texto que ele é escrito em 1892, publicado em 1893, depois republicado em 95 nos estudos sobre histeria. Então, eu vou assim... tentar ser breve, mas eu acho importante contextualizar a escrita desse texto, para a gente também não ir lá pegar o texto sem saber nem, né, de onde que o Freud está partindo, de quais são as questões que ele está discutindo nesse momento e tal. E é um texto inaugural, né? O próprio nome assim, é com a comunicação preliminar, né, uma comunicação que o Breuer faz antes de publicar os estudos sobre histeria, que para muitas pessoas é a primeira obra psicanalítica. Outras pessoas veem isso na interpretação dos sonhos, né? Que é uma obra que o Freud já se desvinculou do Breuer, desvinculou do método catártico. O próprio Freud tem um problema com isso, tá, gente? Em um texto ele escreve que a psicanálise surgiu junto com o Breuer, né, nesse estudo. Em outro texto ele vai dizer, não, fui eu que criei mesmo a psicanálise, foi no momento que eu me afastei do Breuer que eu criei a psicanálise. Então tem um pouco essa controvérsia, mas a gente está muito assim no ponto inaugural, né? E em que momento é esse, né? Aí eu acho importante a gente fazer tentar ser breve, né? Porque são muitas informações, mas eu vou tentar ser breve para a gente fazer um contexto, né? Para a gente contextualizar esse momento, né, que o Freud escreve esse texto em parceria com o Breuer. Eu mandei para vocês também uma biografia, né, alguns elementos assim, né, bem breve assim da vida do Freud, alguns acontecimentos que eu acho importantes, né, mas não vou comentar todos eles aqui também. Mas esses elementos já nos ajudam a contextualizar também essa escrita do Freud, né? Então vamos lá, né? O Freud nasce em 56, metade do século XIX, né? Ele vai para Viena, ele estuda medicina, né? Lá em Viena, aos 17 anos ele entra na Universidade de Medicina. Ele fica muito tempo na universidade, é um cara, assim, na própria biografia dele, em cartas e até em textos, o Freud
mostra um certo descontentamento com a profissão de médico, né, com a escolha que ele tinha feito. Ele era muito encantado com a pesquisa, mas com a área médica, e a gente vai ver as razões dele, principalmente em se tratando, né, de histeria, etc., ele vai ser bem insatisfeito, né? Então ele vai fazer muitos estudos, pesquisas, vai demorar a formar, né, por conta dessas pesquisas, trabalha com pessoas importantes, né? Talvez é interessante mencionar, né? Ele, assim que ele forma, ele vai trabalhar no hospital, mas continua muito movido pela pesquisa, né? E é nesse momento que ele faz a polêmica pesquisa também, né, sobre a cocaína. E é uma pesquisa assim, interessante, né, porque é uma droga que estava recém-descoberta, assim, né, não a folha, né, que é de uso ancestral aí dos povos da América Latina, mas a ciência tinha, né, trabalhado, separado assim, o alcaloide da coca, né, a cocaína, mais ou menos recentemente. Então ela estava sendo muito usada por outros médicos também. O Freud não é o único que faz a pesquisa sobre cocaína, né? Ela é usada em produtos, vinhos, chás, né? Então, no momento que a droga está sendo descoberta, e é muito interessante, eu acho que esse episódio, ele marca o Freud de alguma maneira, por conta de duas coisas. Primeiro, porque ele vai muito a fundo, assim, ele faz uma pesquisa, né, de dois efeitos que ele acha importante da cocaína, que é o analgésico, que depois até teve alguns usos mesmo, um colega dele descobre o uso, ele fica muito chateado com isso depois, e também de estimulante. Então, algo assim, né, o Freud recomenda, por exemplo, para Marta, para a esposa dele, para alguns pacientes, como uma espécie de antidepressivo, assim, né? Ele descreve lá que deixa a pessoa muito animada, etc. E o Freud não suspeitava até o momento que ela provocasse um vício, né? Então tem duas coisas importantes aí, porque primeiro o Freud decepciona quando ele vê um amigo dele que era viciado em morfina e ele sugeriu, né, que a substituição da morfina pela cocaína, e o amigo vicia em cocaína e chega até a morrer. Além desse caso, né, que faz o Freud afastar, o Freud ele tem uma certa decepção também com a própria substância química, assim, né? Isso é interessante porque vai enveredar ele para outros caminhos, né? Você vê que o Freud não desistiu da coca e foi pesquisar um novo elemento químico para tratar a depressão ou como analgésico, ele dá uma afastada desse ambiente mais assim, psicofármaco, né? E é interessante porque nessa época a gente não tem os grandes remédios psiquiátricos começam a surgir a partir de 52, né? Então a gente está vendo ali alguém tentando descobrir um medicamento, se frustrando porque esse medicamento causa ele percebe que, né, que causa dependência, etc. Mas ele tem uma observação também que é muito marcante para a psicanálise, né? Nesse estudo dele sobre a cocaína, ele percebe que o vício, né, não depende apenas, né, ele vai dizer assim, que o fundamental do vício não é a substância em si, e sim a pessoa que está fazendo o uso. Isso é muito marcante para a psicologia, né, para a psicanálise. Não é que a gente não acredite que a droga tem em si, né, poderes de adição, etc., mas a gente tenta pensar, né, a representação, né, o efeito dessa droga, a relação que o sujeito estabelece com essa substância, né? Então tudo isso é algo que marca esse início da obra do Freud, acaba afastando ele da farmacologia, né? E levando ele para a psicanálise, de alguma maneira, né? Então, assim, é interessante, ele já estava frustrado com a própria medicina, né? Começa a fazer pesquisa com a farmacologia e também não vai muito bem, né? E aí ele já estava num momento assim, quase que desolado mesmo com a profissão, né? Tem até assim, quando ele fala dos estudos sobre a cocaína, dá até a entender um período meio depressivo do Freud, quando ele vai estudar, né, histeria com o Charcot, lá em Paris. Então Freud, ele sai, né, ele forma, vai para o hospital, trabalha com o hospital, faz a pesquisa sobre cocaína,
tem uma grande decepção com essa pesquisa, tem uma decepção com a profissão de médico também. De novo lembrando, né, vocês imaginam que remédio, que métodos que os médicos tinham para tratar histeria, né, naquele momento, né, em 1800, e o Freud ele forma em 81, né, e a pós-graduação em 85. Então esse período ele está bem desolado assim. E aí ele vai para Paris estudar com Charcot a histeria, né? E aí eu não vou, né? Esse é um assunto muito importante, né? Que merecia também um debate até mais profundo, mas eu não vou me ater muito a ele, porque a gente já começou com um texto mais psicanalítico, né? Que é a comunicação preliminar. Mas vou tentar resumir o encontro do Freud com o Charcot, né? O Charcot hipnotizava as histéricas, né? Basicamente isso que o Charcot fazia, né? Ele fazia uma pesquisa com a histeria a partir da hipnose. Muita gente, né? Quem já tem um caminho maior na psicanálise conhece essa história, né? O Charcot hipnotizava, não conseguia tratar muito bem as histerias, né? Mas ele, de alguma maneira, ele conseguia mostrar tanto que a hipnose podia causar sintomas histéricos, quanto que a hipnose podia tirar sintomas histéricos, né? O que são os sintomas histéricos nessa época aí também? É algo meio confuso, né? Porque talvez se a gente fosse separar hoje o que eles estavam chamando de histeria ali, talvez a gente ia fazer uma divisão bem diferente, assim, né? Ele englobava muitas coisas junto do estudo ali. Mas basicamente a histeria é uma doença que vem desde tem papiros do Egito descrevendo ela, né? E na Grécia, principalmente, Hipócrates vai dar uma explicação sobre o útero, né? Que é famosa, vocês devem conhecer, né? O Hipócrates acha que o útero movia no corpo da mulher, né? E quando esse órgão, né, alcançasse a cabeça, a mulher tinha uma espécie de loucura e principalmente sufocamento. Era um sintoma que é mais descrito na antiguidade, é o sintoma de sufocamento, de perder o ar, né? E de entrar nessa espécie de loucura ou perturbação, assim, né? Por conta achava-se que do útero. Depois, em Roma, o Galeno atribui, né, a questões da semente germinal, né, como se fosse uma retenção da semente. Então, de alguma maneira, eles ligam ela ao sexo, né, porque liga-se ao útero. O Hipócrates recomendava casar e ter filhos, como se fosse assim, para deixar o útero no lugar, né? O Galeno também tem uma perspectiva nessa direção, né? E ligado ao gênero feminino, assim, né? A mulher, né? Ao corpo feminino até, né? E principalmente aí ao útero e tal. Com o Galeno já não é o útero, mas tem a ver, né? Ele não acredita que o útero circula na mulher como hipótese, mas tem a ver, né? Então é uma doença que tem uma tradição médica, mas com poucos resultados, assim, né? Aí vem a Idade Média. Na Idade Média a histeria se confunde muito com a possessão, né? E eles vão descobrindo também que a histeria é eles chamam de doença que clona outras doenças, né? Então ela imita outras doenças. Então, muitos sintomas da histeria que é descrito nessa época se parecem com epilepsia, né? Sufocamento, por exemplo, parece com outras doenças, né? Orgânicas, mais orgânicas, etc. Então, quando chega na época do Freud, a histeria ela já tem um histórico, tem uma tradição dentro da medicina, mas ao mesmo tempo uma tradição meio pejorativa, assim, com um olhar meio ruim, né? Porque com o avanço assim, né, da Idade Média para o Iluminismo, na época da razão, etc., as explicações para a histeria eram muito estranhas, né? Porque como que a pessoa pode ter um sufocamento, por exemplo, ou ter um sintoma, uma cegueira, né? Sendo que os órgãos dela estão intactos, né? Isso, para o pensamento cartesiano, racional, isso era muito complicado, né? Então a medicina meio que se afasta, assim, alguns médicos não, o Charcot está lá estudando e tal. Mas então
a histeria encobre um grande número de sintomas nesse momento, né? Basicamente, ela vai ser descrita, como mais ou menos é descrita até hoje, né? No DSM, na CID, né? Não mais com esse nome de histeria, né? Os transtornos dissociativos, transtornos somatofórmicos, né? Eles são transtornos descritos assim, sem explicação médica. Então, mais ou menos virou isso. Assim, na época, quando o Freud vai tratar a histeria está praticamente com esse formato, assim, sintomas orgânicos sem explicação médica nesse sentido, né? Orgânica, etc. Tal. E aí, o que o Charcot descobre é muito interessante para isso, né? Vocês percebem, o Charcot descobre que, por sugestão hipnótica, você coloca ou tira um sintoma histérico. Né? O que o Freud precisou fazer, né, nesse momento, que o Janet também fez, outras pessoas que estavam ali fizeram? Ele precisou substituir a figura do hipnotizador por uma sugestão mental interna nossa, né? Então, se o hipnotizador diz você vai deixar de enxergar e você para de enxergar, o que o Freud pensa é o seguinte, olha, então, se a pessoa, o histérico que deixou de enxergar, ou que está sentindo uma dor, que o hipnotizador também pode induzir aquela dor, né? Então tem um comando que vem não do hipnotizador, não de fora, mas um comando interno. O que o Freud volta de Paris dizendo é basicamente isso, dizendo assim, ó, os histéricos eles sofrem por algum comando interno, né, dentro da cabeça dele, que não é do hipnotizador. E aí esse comando, para a gente pensar, né, se a pessoa não tem consciência disso, se a pessoa não escolheu, né, ter aquela dor, etc., Freud vai dizer, isso deve ser inconsciente e tal, né? E no início até chama-se de grupos de ideias inconscientes, né? Ou seja, um grupo de ideias que a pessoa não tinha consciência, e nem tinha um sistema inconsciente proposto. É mais ou menos aí que o Freud está, né? Quando ele retorna para Viena e reencontra um velho amigo dele, que ajudou ele durante a faculdade, que ajudou ele no casamento, né? Que é o Joseph Breuer, que é com quem ele escreve esse texto que a gente vai trabalhar hoje, tá? Então ele volta mais ou menos com essa teoria. Eu brinco, né? Quem teve aula comigo aí, sabe que eu brinco assim, que o Freud tinha uma teoria sem prática e o Breuer tinha uma prática sem teoria. Porque quando o Freud retorna para Viena com essa teoria, ainda muito incipiente, muito no início, né? Quando ele retorna dizendo, olha, deve ter um comando de um grupo de ideias inconscientes que comandam a histeria, etc e tal, ele ainda não tem uma explicação do motivo, né? Assim, ele tem uma teoria muito inicial, muito frágil ainda, né? E ele não sabe muito bem como aplicar também essa teoria, né? Se você perguntasse para o Freud, tá, mas e como é que a gente faz para intervir nesses comandos, né? Ele não sabe, fala, hipnotiza, que era o que ele sabia fazer, mal sabia fazer, né? Mas que ele via lá em Charcot, dá algumas sugestões, etc., mas ele não tinha muito o que fazer. E aí ele reencontra o Breuer e eles retomam um caso que o Breuer atendeu antes do Freud formar em medicina. Tá? O Breuer atende esse caso, ficou conhecido como Ana O, que aparece nesse texto que eu passei para vocês. Tá? Eu separei uma citação rapidinho que está referindo a Ana O, a Berta Pappenheim, né, que é o nome, depois descobriram que era um assistente social e tal, descobriram quem era, né, a identidade da Ana O, mas ela é conhecida normalmente como Ana O, né? Foi como eles nomearam lá nos estudos sobre histeria. O Breuer atendeu a Ana O em 1880. O Freud volta de Paris, né, quando ele vai casar com a Marta, etc., em 1886, 6 anos depois. O Freud não conheceu a Ana O, o Freud não atendeu a Ana O, tá? Embora tenha o filme, né, o Freud Além da Alma, que por uma liberdade ali poética, artística, né, do diretor, do roteirista, colocaram o Breuer e o Freud para atender aquela paciente, né? E ela aparece a Ana O, ela aparece a Amy, ela aparece vários pacientes do Freud, né? Parece que eles condensaram vários pacientes naquela personagem, tá? Então, mas o Freud não atendeu. Mas o Breuer tinha atendido a Ana O em 1880 e um atendimento muito doido, né? Porque sem teoria nenhuma ele começou a tratar os sintomas dela
e sem entender por que estava tratando, sem compreender muito bem, né? O que acontecia é basicamente o seguinte: a Ana O, ela tinha uma predisposição a entrar num estado de ausência, um estado de confusão mental, que o Breuer chamou de estados hipnoides. Vocês vão ver aí no texto que a gente está trabalhando, vai aparecer muito esse termo. Esse termo é um termo importantíssimo para a gente discutir o que a origem da psicanálise e a divergência entre Freud e Breuer. O Breuer chama esse estado que a Ana O entrava de estados hipnoides. Ela entrava nesses estados como se fosse um transe, assim, né? E ela entrava nesses estados lá com o Breuer, durante a consulta. E o que acontecia é que o Breuer não é um entusiasta da hipnose, nada disso. O Breuer, né, não tinha enveredado, sequer se por atender muito estéril. O Breuer tinha outras preocupações, mas essa paciente especificamente entrava nesse estado de transe, nesse estado que eles chamam de hipnose. Depois a gente vai discutir um pouco esses estados. E ela falava, o Breuer perguntava assim, sobre o sintoma. Então vamos supor que ela chegou lá com o braço paralisado, né, um dos sintomas clássicos, ou então quando ela parou de falar o alemão, ela só falava inglês, e ela entrava nesses estados e o Breuer fazia um interrogatório com ela, né, assim, mas por quê? Por que você parou de falar o alemão? Desde quando? Quando isso começou? E fazendo algumas perguntas, assim, meio experimental, ele não tinha muito uma teoria sobre isso ainda, e ao falar e ao reviver as cenas, algumas cenas, né, que vão entrar aí nesse texto como cenas traumáticas, né, ela tinha o que ela chamava de limpeza da chaminé. Né, o que é limpar a chaminé? Né? No Brasil a gente não tem muito essa tradição de, né, chaminé, etc. Mas limpar a chaminé é justamente desobstruir para a fumaça sair, né? Então ela sentia que a fumaça que estava dentro dela, os afetos, né? O Breuer e o Freud vão trabalhar muito com esse termo, afetos, né? Afeto aqui não é de afetividade, como muitas vezes a gente está acostumado. Afeto significa energia emocional, tá? Psíquica. Então ela liberava os afetos, ela descarregava os afetos, né? Como se tivesse limpado a chaminé e a fumaça pudesse se dissipar, né? Só que o Breuer não tem teoria nenhuma para isso. Na verdade, ele fez isso super no improviso lá. É mais a Ana O que fazia o negócio do que o próprio Breuer, né? Então ela ia lá, entrava nesses estados, né, movido ali, depois o Freud vai teorizar sobre isso, por uma transferência em relação ao Breuer, né? Que depois dá até alguns problemas para o Breuer, porque a mulher do Breuer começa a ficar enciumada com aquela paciente que curava um sintoma, parecia outro e voltava lá, né? A mulher do Breuer, a esposa do Breuer, faz uma interpretação assim, meio senso comum por um lado, mas meio psicanalítico por outro, né? Assim, por que essa mulher toda hora inventa um sintoma novo aqui? Ela tá querendo te ver, né? E tem alguma coisa que o Freud vai interpretar nesse sentido. Mas o fato é que ela gostava muito de ir lá no Breuer e dissipava, falava, xingava, né? Lembrava, por exemplo, esse caso do braço e da fala, foi uma vez que ela estava velando o pai, né? Ela tá velando o pai tá no leito de morte, ela velando o pai e dorme em cima do braço. E depois, no outro dia, ela acorda com o braço dormente, né? E aí o braço perde, tem parestesia, etc, né? Eles mencionam aí no texto alguns sintomas que ela tem no braço. E aí, nesse momento de transe lá, de transe talvez não seria a palavra melhor, mas vou colocar assim, estados hipnoides, que ela entrou lá no consultório do Breuer, ela lembrava, falava e chorava, etc e tal, revivia tudo aquilo e dissipava uma energia, um afeto, que aí o Breuer conta esse caso para o Freud. E aí vocês vão ver que esse texto que a gente vai trabalhar hoje, que é a comunicação preliminar, ele vai juntar justamente essas duas coisas. Uma teoria mais, vamos dizer assim, representativa da mente, né? Ou seja, das ideias, né? Do conteúdo mais ideativo, em outras palavras, de comandos, por exemplo, né? Que é o Freud charcotiano, né? O Freud que volta lá de Viena, com essa ideia de que a gente tem um grupo de ideias inconscientes que determina o sintoma histérico, com a carga afetiva
que o Breuer vai descobrir a partir de uma experiência, né? A partir de uma prática não muito teorizada até então. Ele não tinha teorizado. Quando o Freud volta com essas ideias, ele junta as duas coisas, as ideias e o afeto. E esse texto ele vai explicar a histeria justamente juntando esses dois conteúdos mentais. Isso é muito importante para a gente entender a psicanálise. A psicanálise vai pensar a nossa mente pelo menos a partir desses dois conteúdos, né? Um é afeto, ou seja, energia mental, e outro é ideia, representante. Com Lacan, por exemplo, a gente vai ter o significante, né? E eu vou fazer umas introduções de Lacan, porque eu acho importante, é a minha formação, tá? Então, de vez em quando eu vou, e eu acho que é interesse de algumas pessoas também, algumas pessoas já mencionaram, por isso que eu introduzi alguns textos do Lacan aí. Mas percebam como que aqui está surgindo duas instâncias, né? Dois sistemas quase assim, né? Que o Lacan vai trabalhar depois, né? Quem já tem um conhecimento de Lacan vai perceber que o Lacan trabalha com três dimensões da vivência humana, assim, né? Que é o simbólico, o imaginário e o real. Vamos deixar o imaginário um pouquinho de lado por enquanto, tá? A gente volta a falar dele quando a gente for falar do narcisismo. Talvez quando a gente for falar dos sonhos, provavelmente eu vou falar do imaginário, tá? Mas vamos entrar com esses dois conteúdos, real e simbólico. Percebam como, quando a gente encara a mente com essas duas forças aí que o Freud e o Breuer vão trabalhar, com ideias e com afeto, nós estamos trabalhando com esses dois campos. Percebam só, o que é o real? O real é aquilo que a gente sente, que a gente não simbolizou ainda, sabe? Assim, que está no nosso corpo, que está com uma energia psíquica. E o conteúdo ideativo que o Breuer e o Freud vão trabalhar, a gente pode encarar ele como algo do simbólico, ou seja, a maneira como eu represento esse real. Vou dar um exemplo, né? Eu estou com raiva de alguém. Eu estar com raiva de alguém tem um acontecimento no meu corpo, na minha mente também, né? Que é do campo da vivência, assim, né? Que eu não consigo ainda representar, né? É claro que na hora que eu digo eu estou com raiva, eu estou entrando com uma ideia. Mas essa ideia pura, por exemplo, né? Se eu chego para vocês e digo com maior docilidade, né? Olha, estou muito nervoso, com raiva, vocês vão achar estranho, né? Porque assim, tem algo do simbólico ali operando, mas não tem algo do real, do afeto, né? Então o real é um pouco essa dimensão, assim, né? E o Breuer e o Freud vão trabalhar com essas duas dimensões, isso é importante para a gente entender. Ou seja, os nossos sintomas, eles são originários dessa combinação aí. Aí a gente precisa ver qual é, e aí eu acho que esse texto ele é importante, né? Vamos entrar no texto para a gente discutir como que a gente pensa o sintoma histérico. É isso que eles estão discutindo, tá bom? Então eu vou compartilhar aqui com vocês. Aí eu coloquei, né, nos slides, coloquei as biografias, alguns elementos assim, cronológicos da vida dos dois, uma passagem, né, do próprio texto que fala da Ana O. Mas eu gostaria de iniciar o debate com vocês lendo uma parte já assim, mais teórica, né? Que primeiro o texto ele acontece assim, né? Eles apresentam o problema e vão teorizando sobre esse problema. E a primeira teoria que eles fornecem, e aí vamos então pensar tudo isso, né? O Freud encontra com o Breuer, ele está escrevendo um texto tentando explicar o mecanismo da histeria, né? Esse texto serve para isso, eles têm esse objetivo de tentar explicar o mecanismo da histeria e propor um método. Ainda que esse método aí, ainda de uma maneira muito curta, eles fazem só uma apresentação. Esse texto que a gente está lendo agora, de 1892, e que foi publicado em 93, ele vai ser o prefácio, né, não o prefácio, mas a introdução do estudo sobre histeria, que é um livro que é muito importante, inclusive na coleção do Freud ele vem junto com o estudo sobre histeria.
É um livro que o Freud escreve com o Breuer, onde eles apresentam 5 casos clínicos, entre ele e a Ana O. Então tem a Ana O, a Elizabeth, a Catarine, o caso M e tem a Miss Lucy. São 5 casos, né? Tem essa introdução que foi escrita por Breuer e Freud junto. O resto não foi escrito por Breuer e Freud junto. O Breuer escreveu o caso Ana O, o Freud escreveu os outros 4 casos, tá? E no final a gente tem uma discussão teórica escrita pelo Breuer e o Freud escreveu a parte do tratamento. E é uma confusão, porque os dois já estão no momento da escrita divergindo em muitas coisas. Eu queria apontar para vocês essas divergências aqui, que elas são importantes para a gente compreender o texto. Então é um texto que de vez em quando não bate umas coisas com a outra, assim, né? Você tem uma explicação teórica, uma proposta de tratamento que vai por outro caminho. Eu vou tentar sinalizar na comunicação preliminar algumas dessas dissonâncias assim, entre os dois. E aí, depois, para quem for ler o texto, vai tentar perceber elas lá no texto deles, né? Então, vamos começar com a primeira questão que eles levantam. A partir do caso Ana O, partindo desse fenômeno estranho que acontece no consultório do Breuer, que é de uma paciente com sintomas histéricos entrar no estado de transe e falar, né? E relembrar algumas coisas e se restabelecer, né? A partir desse estranho fenômeno, vamos dizer assim, eles começam a apontar algumas coisas. Então eles apresentam o caso Ana O, apresentam mais uns outros casos aí também, né? Tem um caso que o Freud menciona no Comunicação Preliminar, mas ele não pôde escrever esse caso, que é o da Cassel, né? É um caso que nunca foi escrito, porque parece que o Freud tinha medo de identificarem facilmente ela, né? Então o Freud, só de vez em quando a gente vê uma menção que o Freud faz dele. Mas então tem o caso Ana O. A partir do caso Ana O, eles chegam na seguinte conclusão. Eu vou colocar o texto para a gente ler, né? Mas a conclusão é a seguinte, uma primeira percepção, que os sintomas histéricos, eles têm relação com algum acontecimento da vida da pessoa. Então a primeira coisa, eles fazem uma conexão. Ou seja, o sintoma histérico não é algo fortuito, não é algo que aparece sem uma história de um acontecimento na vida da pessoa, não. Ele tem um acontecimento anterior que tem uma relação com ele, né? Eles percebem uma conexão causal entre um evento da vida da pessoa e o sintoma histérico, né? Percebe? Eles veem isso lá no caso Ana O. Ela chega com um sintoma, mas ao falar e tal, ela acaba relembrando de um evento que ajuda a gente a entender aquele sintoma, que tem relação com aquele sintoma. Então é a primeira coisa que eles percebem, né? E eles escrevem nesse texto da seguinte maneira. Isso se verifica em parte porque o que está em questão é muitas vezes alguma experiência que o paciente não gosta de discutir. Então, eles já estão tentando explicar. Esse evento que a Ana O só fala no estado de transe, ela só fala no estado de transe porque ela não gosta de discutir, né? Mas ocorre, essa vai ser uma teoria bem freudiana, que é mais ou menos o que a gente entende até hoje, né? Mas ocorre principalmente porque ele é de fato incapaz de recordá-la e muitas vezes não tem nenhuma suspeita da conexão causal entre o evento desencadeador e o fenômeno patológico. Via de regra, é necessário hipnotizar o paciente e provocar, sob hipnose, suas lembranças da época em que o sintoma surgiu pela primeira vez. Feito isso, torna-se possível demonstrar conexão causal da forma mais clara e convincente. Isso é muito psicanalítico, né? Assim, quando um paciente chega para a gente na clínica, né? Na clínica de hoje, né? Com tudo, todas as transformações que a psicanálise teve desse momento, o afastamento do Freud, da teoria do Breuer, tudo isso, ainda hoje nós buscamos isso, não é? Quem trabalha com clínica aí sabe. O paciente chegou lá dizendo quase assim, qualquer coisa, né? A gente tenta fazer uma conexão com algum evento da vida dele, né? O que pode ter, na verdade não é um só, o Freud vai falar isso no texto, pode ser vários, etc. O que pode ter ocorrido, quais foram as causas, né? A gente não pensa numa coisa, a não ser se for um sintoma orgânico, claro, né? Existem exceções aqui, mas mesmo assim a gente vai tentar entender como que a história de vida do sujeito se articula com o sintoma dele. Isso é
algo clássico, assim, né? A conexão causal entre um evento da vida do sujeito e o fenômeno patológico que ele está apresentando. Qual é o... Nossa, só um minuto. Qual que é a explicação, então, que eles vão dar? Eles vão chamar esse evento, né, de trauma psíquico. Né? E aí depois a gente vai compreender melhor assim, né, as definições de trauma. Mas percebam que eles dizem, olha, esse evento que desencadeou, aí por enquanto não vamos entrar aí na explicação, que eles vão dar depois. Mas o que eles estão dizendo por enquanto é, existe um evento na vida da pessoa que desencadeia esse sintoma, que é a origem desse sintoma. Né? Esses eventos, eles têm uma marca de ser um trauma psíquico, né? Porque não é fisiológico, não é porque a pessoa bateu, né, a cabeça em algum lugar, deu um traumatismo, etc. Né? Não é uma... Por exemplo, os estados de ausência que a Anaó entrava, não é por descarga do sistema nervoso central, senão seria uma epilepsia. Né? A gente teria a epilepsia, entra em estados de ausência, muitas convulsões, etc. Né? Então eles estão percebendo que esse evento ele é puramente psíquico. A ideia de trauma psíquico já existia nessa época, tá? Não é, eles não estão inventando, eles estão ampliando o conceito de trauma psíquico. O Charcot, por exemplo, fala muito de trauma psíquico. É comum o Charcot falar, por exemplo, dos acidentes de trem. Né? Não sei se vocês já viram algum texto, né, algum debate com o Freud resgatando as conversas dele com o Charcot. Parece que na época era muito comum ter acidente de trem, né? E no acidente de trem que não acontecia nada com a pessoa, não bateu a cabeça, não aconteceu nada. E a pessoa tinha um susto, né? E o Charcot até chega a explicar a histeria meio por conta disso, como se fosse uma pane no sistema nervoso central dela, na mente dela, né? Por causa do susto que ela tomou. Isso seria para o Charcot um trauma psíquico. Isso já é um conceito que já existia na época. Ou seja, de alguma coisa impactar a nossa mente, mas a explicação que eles davam era muito por essa via do susto. Como se fosse um estado de tensão muito alto, muito grande. Até hoje muita gente refere a trauma psíquico assim. Na psicanálise não é uma boa forma. Depois eu vou tentar definir melhor. O trauma psíquico, eles dão uma definição muito boa aqui, mas que também ela foi sendo aprimorada ao longo dos estudos freudianos e depois lacanianos e tal. Mas então o trauma psíquico nesse momento representa isso. O trauma psíquico seria um susto, uma pane na mente, assim, a mente precisa ficar muito alerta, acesa ali, e ela não conseguiria se organizar porque ela estaria muito agitada, assim, igual quando você recebe a notícia, você está lá meio apavorado, você não consegue muito bem elaborar, pensar nas coisas e tal. Isso já é um conceito da época, tá? O que eles vão fazer, Freud e Breuer? Com esse argumento de que toda histeria tem um evento causador, um evento inicial que causou o sintoma, não toda histeria, tá, gente? Todo sintoma histérico, porque isso o Freud e o Breuer vão divergir, depois a gente vai ver. Mas todo sintoma histérico tem um evento que causou, que tem esse fator, essa conexão causal, etc. O que eles vão ampliar e dizer o seguinte, toda histeria ela é traumática. Porque toda histeria vai ter um evento com o qual o sujeito não soube lidar. Basicamente isso que eles estão dizendo aqui. Né? Nas palavras dele, eles escrevem o seguinte: observações como essas nos parece estabelecer uma analogia entre a patogênese da histeria comum, que seria a histeria normalmente, que eles encontram lá, e das neuroses traumáticas. Essa, por exemplo, do trem, né? Que o Charcot cita muito isso. O sujeito tem um acidente de trem, não bateu a cabeça, não aconteceu nada, mas depois daquilo ele ficou meio neurótico ali, assustado com algumas coisas, desenvolveu um sintoma, um sonho à noite, tem pesadelos, né? Alguma coisa no momento dessa ordem. O que eles estão dizendo é que a histeria comum ela é sempre traumática, né? E eles continuam. E justificar uma extensão do conceito de histeria traumática. Ou seja, o conceito de histeria traumática agora abarca todas. A histeria é explicada assim. E a gente vai ver na clínica de hoje, ainda a gente explica todos os sintomas, né, da mente, todos, sempre lembrando o que a psicanálise chama de sintoma. A gente vai aprimorando isso durante o curso, tá? Mas o que a gente chama de sintoma, a gente atribui sempre a um evento traumático, né? Ou seja, um evento que aconteceu e que a pessoa não sabe lidar.
Então eles ampliam o uso do trauma psíquico, do conceito de trauma psíquico, mas ampliam também o próprio conceito de trauma psíquico, né? Ou seja, eles vão pensar toda histeria, ou quase todos, nesse momento eles têm um pouco de cuidado sim, a histeria em si eles vão pensar como um evento traumático, como histeria traumática, ou seja, ela teve um trauma psíquico, né? Então, nas neuroses traumáticas, a causa atuante da doença não é o dano físico insignificante, mas o afeto do susto, o trauma psíquico. De maneira análoga, nossas pesquisas revelam para muitos, se não para a maioria dos sintomas histéricos, talvez até para todos, né, causas desencadeadoras que só podem ser descritas como traumas psíquicos. Só um minutinho, que teve alguém que entrou aqui, né? Então, observem, né, o traumas, eles ampliam, então, o uso do trauma psíquico, né? E eles fazem duas coisas, eles ampliam o uso e o próprio conceito de trauma psíquico. Porque se o trauma psíquico está aí no Charcot, né, localizado num acidente de trem ou num grande acontecimento, numa violência, a gente vai ver que, e eu estou adiantando um pouco, a gente vai ver mais para frente isso, né, mas o conceito de trauma para o Breuer e para o Freud é qualquer experiência que a gente não conseguiu, vamos dizer assim, digerir ela psicamente, né, que a gente não conseguiu dar conta dela psicamente. Isso geraria um sintoma, etc, né? Ou seja, essa lembrança desse acontecimento, desse evento que causou a histeria, esse evento traumático, ele ficaria ali como eles chamam de corpo estranho, né? Como se fosse um parasita na nossa mente, né? Ou seja, ele permanece, mesmo que aconteceu há anos passados, né? Mesmo que aconteceu lá na infância, alguma coisa que para você foi traumática, aí não precisa ser grandes coisas, né? Assim, cada um vai ter uma relação com o evento, e aí independente, né? A gente vai ter uma variação aí de situação mesmo, de subjetividade até. Então o que você pode achar banal para uma pessoa pode ser traumático, né? Mas o que eles vão entender é o seguinte, que aquilo que é traumático é aquilo que não foi processado psicamente. Então não interessa se foi um grande acontecimento ou um pequeno, se foi um acidente de trem ou uma experiência de quase morte, ou se foi um fora que uma pessoa tomou, uma resposta ríspida que ela recebeu de alguém, né, uma decepção, uma bronca que ela levou lá na infância, qualquer coisa, fica como essa memória, essa lembrança, ela fica ali como um corpo estranho, né? Quer ver? Eles vão dizer exatamente isso. Aqui, eles vão dizer, né, que fica um corpo estranho no psiquismo. Né? Eles vão dizer, mas a relação causal entre o trauma psíquico determinante e o fenômeno histérico não é de natureza a implicar que o trauma atue como mero agente provocador na liberação do sintoma, que passa então a levar uma existência independente. Ele não só causa, ele só não desencadeia o sintoma, não. Ele permanece, essa lembrança ela permanece na mente da pessoa, né? Como algo perene, como algo que fica resistindo, né? Olha só o que eles dizem. Devemos antes presumir que o trauma psíquico, ou mais precisamente a lembrança do trauma, age como um corpo estranho que muito depois de sua entrada deve continuar a ser considerado como um agente que ainda está em ação, né? E aí percebam só, né? Ele está dizendo que uma lembrança, né, de algo que aconteceu. Então agora eles estão explicando a relação entre o evento e o sintoma, que primeiro eles perceberam que tem relação, tem uma conexão causal. Agora eles estão explicando. O que aconteceu é que a lembrança daquele evento ficou na mente da pessoa, ainda produzindo efeitos, mesmo inconsciente, mesmo que a pessoa não tenha consciência. Depois a gente vai ver isso, né? Mas ele fica ali no psiquismo produzindo ainda alguns efeitos, né? Por isso que o Freud e o Breuer vão chegar a essa conclusão, que ficou muito famosa, né? Uma frase muito famosa desse texto, que é: os histéricos sofrem principalmente de reminiscências, né? Eles sofrem de lembranças. Reminiscências são lembranças, né? Que a gente não consegue apagar ali. Eles vão dizer: o processo determinante continua a atuar de uma forma ou de outra durante anos, não indiretamente através de uma corrente de elos causais intermediários,
mas como uma causa diretamente liberadora. Da mesma forma que um sofrimento psíquico, que é recordado no estado consciente de vigília, ainda provoca uma secreção lacrimal, muito tempo depois de ocorrido. Veja só que exemplo, né, que eles dão, que é ótimo. Quando você lembra de alguma coisa que te emociona, você lembra de alguma coisa lá da sua infância, né? Todo mundo tem essa experiência, né? Seja uma experiência boa, experiência ruim, mas que te emociona. Todo mundo compreende que ela pode te levar às lágrimas, né? Que você pode sentir o afeto dela, né? E aí que isso é importante aqui, porque o Freud em Paris, ele não inclui tanto a teoria dos afetos, nessa teoria quantitativa, ele está mais no campo mais simbólico. Pegando, se a gente for pegar Lacan, né? O Freud vem mais com uma explicação mais do campo do simbólico, das ideias, das representações dessas lembranças, né? E o Breuer introduz esse campo mais do real, né? Esse campo do afeto, porque o real na teoria do Lacan vai ser isso que a gente não consegue simbolizar, que a gente vive no corpo, por exemplo, né? Chorando, por exemplo, como secreção lacrimal, né? Que a gente não consegue representar em ideias, em significantes, etc. e tal. Então, o exemplo que eles estão dando é muito cristalino, né? Quando a gente lembra de alguma coisa, a gente chora. Ou seja, uma lembrança que está na nossa mente pode reproduzir efeitos e afetos atuais, mesmo que seja uma lembrança antiga. A dificuldade aqui mas inconsciente, Freud. Se a pessoa, porque se eu trago para a consciência, beleza, os médicos vão todos concordar com Freud, né? Se eu tenho uma memória e eu trago ela para minha consciência e me emociono, isso tem nada de novo. Mas o que o Freud e o Breuer estão apresentando é que tem uma memória que o sujeito não trouxe para a consciência, que não lembrou dela, e que mesmo assim ela faz ele chorar, por exemplo. E a gente vê isso, né? Que às vezes a pessoa chora e fala, eu não sei porquê. Desde que aconteceu tal coisa, eu começo a chorar, né? Ou vivo assim, vivo assado, tenho esse ou esse sintoma, e eu não sei explicar esse sintoma. Na teoria do Freud e do Breuer, essa pessoa sofre de reminiscência. Tem uma lembrança que atua como um corpo estranho na mente dessa pessoa, né? E que está produzindo aquele sintoma, que está fazendo ela chorar sem ela saber, que está fazendo ela paralisar o braço sem ela saber, que está fazendo ela perder a voz sem ela saber, que está fazendo ela ter um ataque de pânico sem ela saber, que está fazendo ela se apaixonar pelas mesmas pessoas sem ela saber, com pessoas características semelhantes sem ela saber, né? E é isso, aqui a gente está bem assim, né? Um ponto bem próximo mesmo do que é a psicanálise, né? Mas ainda resta uma dúvida. Só um minutinho aqui, deixa eu ver se tem alguma interação. Ainda resta uma dúvida. Se vocês tiverem dúvida, vocês vão perguntando aí, gente. Por que essa lembrança continua forte? Por que tem tantas lembranças que não se dissipam? Né? A pergunta que eles vão se fazer. Por que tem tantas lembranças que se dissipam, que a gente viveu e esqueceu, a gente foi lá, comprou uma coisa ali no mercado, voltou e acabou, esquecemos, né? Não, ou pelo menos isso não produz sintomas, né? Por que aconteceria isso? E aqui que a explicação dessa teoria quantitativa do afeto, né? Que é esse circuito dos afetos aqui do que o Breuer meio que antevê ali no caso da Ana O, vai ajudar eles, né, a responder essa pergunta. Então, por que essa lembrança que foi traumática, né? Por que a pessoa não só viveu e depois de muito tempo ela só, por exemplo, ela só teria efeito na hora que eu lembro? Aí na hora que eu lembro eu resgato, eu revivo ela, beleza. Mas por que ela continua tendo efeito? Por que ela fica ali? A explicação dos dois é o seguinte, que nesses casos, como foi um trauma, né, a pessoa não conseguiu lidar psiquicamente com aquele evento. E aí ela não reagiu, ou nas palavras dele, não abreagiu. O prefixo ab quer dizer afastamento, é algo que vai para fora, então é uma reação para fora. A pessoa não descarregou, a pessoa não conseguiu eliminar os afetos que aquele evento produziu.
Os afetos podem ser raiva, pode ser medo, pode ser temor, né? Pode ser desejo sexual, né? Por enquanto essa questão sexual não entra tanto, né, no texto dos dois, o Freud vai incluindo ela mais depois. Mas, ou seja, essa vivência, esse evento que aconteceu, ela causou um tanto de afeto que a pessoa não conseguiu reagir àquele afeto, né? Então ela não abreagiu, ela não pôs para fora, né? Até no senso comum a gente comunica assim, né? As pessoas dizem, olha, é importante chorar quando aconteceu alguma coisa, isso, fala mesmo, põe para fora, né? É claro que a psicanálise não é exatamente, não vai ficar nesse ponto, a psicanálise ela vai se apresentar como uma técnica bem diferente disso, mas a gente vê no próprio senso comum, né, esse entendimento hoje, assim, né, de que uma lembrança pode ficar ali, né, se ela não for bem reagida, se ela não for bem digerida, ela pode causar danos, né? Então eles dizem o seguinte. Se eu estiver indo rápido também, vocês me falam, tá, gente? Eles dizem assim, o esmaecimento de uma lembrança, né, ou seja, o esgotamento dela, ela só vai sumir, né, ou a perda de seu afeto, depende de vários fatores. O mais importante desses é se houve uma reação enérgica ao fato capaz de provocar um afeto. Ou seja, é isso que precisa, a abreação é isso, uma reação enérgica, né? Ou seja, você foi estimulado com uma energia, você precisa dissipar ela. Pelo termo reação, compreendemos aqui toda a classe de reflexos voluntários e involuntários, das lágrimas aos atos de vingança. Então, a primeira forma de você reagir a um afeto são atos. Choro, por exemplo, a pessoa chorar, a pessoa bater uma na outra, sei lá, né? Ou seja, a ação física, ela é uma forma da gente reagir aos afetos. Quando eu tô com raiva, eu dou um tapa, sei lá, um soco na parede ou um soco na pessoa, sei lá, né? A ação seria uma forma de eliminar de reagir a esse afeto. Mas observem que eles não colocam apenas a ação, eles introduzem pelo menos mais duas vias de descarga, né, para essa reação. Né? A linguagem, mas a linguagem serve de substituto para a ação. Com sua ajuda, um afeto pode ser abreagido quase com a mesma eficácia. Né? Então, uma outra forma de reagir é falar. E ainda eles introduzem uma terceira. Né? Ele diz que uma pessoa normal é capaz de provocar o desaparecimento do afeto. É claro que esse termo é bem ruim, né? Pessoa normal, a gente não tem mais dificuldade hoje de lidar com isso, mas eles dizem, né? Uma pessoa normal é capaz de provocar o desaparecimento do afeto concomitante por meio do processo de associação. Nesse momento eles estão falando do pensamento. Então tem três vias que o sujeito pode elaborar, né, e responder esse afeto, né, reagir a esse afeto. A ação, a linguagem e o pensamento. Né? A linguagem, a fala, né, estaria aí entre o pensamento e a ação, né, estaria um pouco dos dois, assim, né, tem um pouco de motricidade e tem um pouco também de carga simbólica e arranjo simbólico da associação de pensamentos, né? Então vocês estão acompanhando assim, olha, se não teve isso, se não teve essa reação, o que acontece? Essa lembrança permanece ali com seu afeto retido. Mais para frente a gente vai ver, eles vão chamar de afeto estrangulado. O afeto fica preso, né? E esse afeto preso, estrangulado, é que causa os sintomas. E aí por isso que é importante, né? Aí de novo falando do senso comum, né? Falar, chorar, etc. Reagir ao que nos causa dano, né? Ao que nos causa tensão psíquica. E é isso, né? Eles vão elaborar vai ser a causa do sintoma vai ser essa, né? E aí eu só peguei aqui pra gente, isso não tá no texto, tá, gente? Mas isso está numa carta que o Freud escreve para o Breuer, quando eles estão escrevendo o texto, né, chama Esboço para a Comunicação Preliminar, está nas cartas que o Freud escreve lá no volume 1 da coleção completa, em que o Freud explica o que é o trauma. Eu acho legal essa explicação que ele dá para o Breuer, assim, que ele constrói junto com o Breuer ali nas cartas,
porque elas nos ajudam, né, a entender de fato que como eles ampliam o conceito de trauma psíquico. Né? O trauma psíquico não é mais exatamente um susto, né, muito grande e tal, mas é tudo aquilo que o sujeito não abreagiu. Né? Em outras palavras, né, que a gente estava vendo da abreação, tudo que o sujeito não abreagiu é trauma. Chegamos assim também a uma definição de trauma psíquico, que pode ser empregado na teoria da histeria. Ele dá a definição: transforma-se em trauma psíquico toda impressão que o sistema nervoso tem dificuldade em abolir por meio do pensamento associativo ou da reação motora. Ou da fala, né? Aqui não entra a fala, mas a fala está aí entre os dois, né? Como eu disse, entre o pensamento associativo e a reação motora. Né? Então tem a fala também que entra lá na comunicação preliminar. Então aquilo que a gente tem dificuldade de abolir, né? Os afetos que a gente tem dificuldade de abolir, eles viram traumas psíquicos. Uma pergunta que a gente poderia fazer é assim, por quê, né? Por que a gente teve dificuldade de abolir? Sempre pessoal, né? Pode ser pela magnitude do evento. Por exemplo, eu estava dando esse exemplo ontem no grupo. Quando eu atendia lá na PUC, né, uma amiga fez o atendimento de uma criança que marcou muito, de 8 anos, que encontra o pai enforcado em casa. O pai enforca, né? E a mãe chega com a criança é a primeira pessoa a ver o pai morto. Aí essa criança perde a fala, ela fica muda. Olha, um evento desse, imagino que para todo mundo, né, não só para essa menina, mas um evento desse é de uma magnitude, é de uma dificuldade de processar psicicamente muito grande. Né? Para uma criança que tem menos recursos ali, né, simbólicos, ainda está construindo, maior ainda. Então vai depender de um tanto de coisa, do afeto que está envolvido, da magnitude do evento, da magnitude do evento para a pessoa especificamente, dos recursos que ela tem, né? Da relação dela com, né, afetiva, com aquilo tudo que está acontecendo. Então vai ser uma série de fatores. O fato é que se ela não reagiu, se ela não aboliu aquela impressão por meio do pensamento associativo, da reação motora ou da fala, a lembrança daquele evento fica na mente da pessoa, como um corpo estranho, né, parasitando ali, né, a mente da pessoa. Aí vamos lá. Até agora, tudo isso que eu mencionei para vocês, né, até agora, os dois autores, em geral, pode ter uma ou outra discordância, mas a impressão que a gente tem é que nesses aspectos todos eles concordam. Que o sintoma histérico, né, tem uma conexão causal com um evento, né, que esse evento, né, não foi abreagido, por isso é um trauma psíquico, e porque ele não foi abreagido, né, ele reage, vamos dizer assim, no sintoma. É como se fosse... Tem um outro texto do Freud, esqueci onde que ele diz isso, mas ele fala de como se fosse um rio, né? Que tem 3 vias, assim, né? A fala, o pensamento e o corpo, né? Se você fecha uma dessas vias, vai todo para o outro lugar, né? Então a ideia do Freud é que como o pensamento e a linguagem estavam fechados, que a pessoa não conseguia lembrar, então o afeto ecoava todo para o corpo. Por isso que os sintomas histéricos eram sintomas corporais. Né? Tem um momento, quando o Freud está discutindo bem a histeria nesses moldes, né? De afeto preso, afeto estrangulado, né? O Breuer também dá um exemplo muito bom. Eu gosto muito dessa, não é um exemplo, uma metáfora muito boa. O Breuer fala do espirro, né? Para algumas pessoas que me acompanham, talvez já escutaram essa metáfora, que eu acho ótima. O Breuer diz assim, olha, funciona mais ou menos o seguinte: quando a gente vai espirrar e a gente prende o espirro, o que é comum acontecer? Aquela energia do espirro tem algo incomodando. É claro que nesse caso é fisiológico, ele está fazendo uma metáfora do fisiológico para a gente entender o psicológico. Quando eu prendo a energia corporal que vai expulsar, né, o espirro, o que acontece com aquela energia? Ela fica retida. Ela vem para o meu peito, para minhas costas, para o meu braço. A gente vê esse deslocamento da energia. O Breuer vai dizer, né, que isso é algo mais ou menos que acontece com os afetos estrangulados dos traumas psíquicos, dos eventos psíquicos. Ele fica lá preso, e por ele ficar preso, só que o espirro dissipa, né? Uma hora ou outra sai. Como o trauma fica preso, é como se o sujeito ficasse vivendo aquele trauma, às vezes uma vida inteira, né? Porque o trauma está lá como um corpo estranho, mas o afeto continua
ali no corpo dessa pessoa, né? No corpo que eles estão principalmente trabalhando a histeria, mas a gente pode pensar, fica na mente da pessoa também, tem outros destinos, pode virar fobia, obsessão, histeria e tal. Mas a base é essa. E nisso os dois concordam. Os dois dizem, olha, é isso. Agora vai entrar num ponto que eles discordam, que é, por que a pessoa não abre e reagiu? Né? Que é um pouco que eu já dei uma explicação aqui, talvez a explicação que eu dei é mais psicanalítica assim, do que de fato desse momento do texto, né? Quando eu falei da magnitude e tal. Mas nesse momento do texto, os dois têm uma discordância. Isso não aparece claramente, mas depois a gente vai lendo, né, outras obras do Freud, outros comentadores e tal, a gente vai percebendo essa distinção, essa divergência entre os dois. Como que cada um explica isso? Depois eu vou ler o slide, mas primeiro eu queria explicar, né? Como cada um fala assim, por que a pessoa não abre e reagiu? Eu vou tratar em termos assim mais diretos para depois a gente ir no texto, né? É mais ou menos como se fosse assim. Para o Breuer, se trata de um estado psíquico que a pessoa entrou. Para o Breuer, a histeria ela é uma doença disposicional. O que significa isso, né? Que a pessoa tem disposição. Ela nasce com a predisposição a entrar em certos estados psíquicos, que o Breuer chamou de estados hipnoides, né? Porque se assemelha de certa maneira à hipnose. Hipno é um prefixo, né, que diz de sono. Por isso que a gente tem drogas, né, remédios hipnóticos, por exemplo, são drogas para dormir. Né? Então não é exatamente só da hipnose como a gente conhece, né? Então esses estados hipnóticos seriam um estado assim, de sonolência, um estado de ausência, os estados que a Ana O entrava, por exemplo, lá no consultório do Breuer, né? O Breuer acreditava nisso, acreditava que era uma disposição que a pessoa tinha a entrar nesses estados. E aí podia acontecer duas coisas. Ou o evento, coincidentemente, aconteceu no momento que a pessoa estava nesse estado de hipnoide, que eles chamam de estado hipnoide, ou o evento, o susto do evento, fez com que essa pessoa entrasse no estado hipnoide. E aí a pessoa, por conta das exigências do momento, ela entrou no estado hipnoide, e quando você está dormindo, quando você está mais ou menos desligado, você tem menos poder de reação. Então essa pessoa não conseguiu reagir ao evento. Essa é a visão que tudo indica ser a visão do Breuer, não exatamente a do Freud. A do Freud, como vai prevalecer depois, é de que é um mecanismo de defesa. Não é que a pessoa tem uma disposição a entrar em estados hipnóides. É que ela não conseguiu, uma parte da mente dela não conseguiu lidar, fugiu desse evento, né? Não deu conta. Eu contei o caso da criança lá, não tinha recursos naquela época, né? Ou por conta do próprio evento, é difícil de lidar, ninguém consegue lidar isso muito bem, né? Então, para Freud é um mecanismo de defesa. Para o Breuer é algo quase como se fosse inato, o sujeito nasceu com a capacidade ali fisiológica, mental, né? Que leva ele a esses estados hipnóides. Vamos ver isso no texto, que aí depois a gente comenta mais. Olha o que eles dizem, né? Aqui a ordem está invertida, né? Primeiro é a apresentação mais freudiana e depois a do Breuer. No primeiro grupo, acham-se os casos em que os pacientes não reagiram a um trauma psíquico, porque a natureza do trauma não comportava reação, como no caso da perda, obviamente irreparável, de um ente querido, como o exemplo que eu citei da menininha, né? Que vê lá o pai morto. Ou porque as circunstâncias sociais impossibilitavam uma reação. Aqui é bem freudiano isso, né? As circunstâncias sociais, o sujeito tinha ali alguns elementos assim da vida social que impede a gente, vergonha, asco, que faz a gente não reagir a alguns eventos. Ou porque se tratava, e essa é a principal, né? Essa aqui já é psicanálise mesmo, né? Ou porque se tratava de coisas que o paciente desejava esquecer e, portanto, recalcara intencionalmente, coloquei até um asterisco aí, né? Complicada no texto, né? Tem até uma nota de rodapé questionando isso,
né? Porque não é exatamente intencionalmente, da maneira como a gente compreende, pelo menos hoje na psicanálise e tal, mas enfim, vamos lá. O paciente desejava esquecer e, portanto, recalcara intencionalmente do pensamento consciente, inibindo-as ou suprimindo-as. Essa é uma visão bem freudiana, principalmente essa última, né? Isso é um recalque. É uma das primeiras vezes que aparece recalque na obra do Freud, tá? Se não me engano, a primeira. Tem uma nota de rodapé, acho que diz que é a primeira. Eu tenho que confirmar. Mas, ou seja, o sujeito recalca, né? O sujeito recalcar é como se fosse desprender, né? Um terreno recalcado é que cedeu, assim, um terreno que tem um certo... ele cedeu uma parte, né? Então, quando o Freud fala de recalcar, é que algo desceu assim, para a consciência, algo foi evitado, né? O sujeito desejou esquecer, uma parte do sujeito, pelo menos, desejou esquecer. E aí, como isso não foi para a consciência, o sujeito não reagiu. Essa é a explicação freudiana, de mecanismo de defesa, né? Que a gente já está vendo aqui. Mas olha a explicação do Breuer, né? Ela é diferente e ela não vai prevalecer, né? O segundo grupo de condições é determinado não pelo conteúdo das lembranças, mas pelos estados psíquicos em que o paciente recebeu a experiência em questão, pois encontramos sob hipnose. Em tais casos, é a natureza dos estados que torna impossível uma reação ao acontecimento. Então, vocês percebem, em um caso é o evento em si, ali, a reação do sujeito com o evento, né? E outro é o estado psíquico que o sujeito encontrava, que ele tinha uma disposição a entrar nesses estados. E aí, de novo, aqui é a mesma coisa, tá, gente? Só distinguindo-se estados hipnóides, Breuer, mecanismo de defesa, Freud, né? Ou o que o Breuer diz é esses estados hipnóides partilham com os outros e com a hipnose, por mais que difiram sobre outros aspectos, uma característica comum. As representações que neles surgem são muito intensas, mas estão isoladas da comunicação associativa com o restante do conteúdo da consciência. Isso corresponde à histeria disposicional. Logo em seguida, eles comentam, né, provavelmente uma visão mais freudiana, verificamos, todavia, que um trauma grave, né, ou uma supressão trabalhosa, como a de um afeto sexual, por exemplo, aí já entra aqui, né, você vê que o Freud já coloca algo também da dificuldade nossa de lidar com a sexualidade, da sexualidade ser um tema tabu, né, podem ocasionar uma divisão expulsiva de grupos de representações, mesmo em pessoas que sobre outros aspectos não estão afetadas. Ou seja, não é disposicional, vocês percebem? E esse seria o mecanismo da histeria psicamente adquirida, né? Então percebam só, essa é a ideia que vai prevalecer na psicanálise. Que por uma dificuldade de lidar com o evento, com o trauma, essa frase é muito boa, né? Pode ocasionar uma divisão expulsiva de grupos de representações. O sujeito divide a sua consciência, divide a sua mente, né? Uma divisão expulsiva, porque expulsa grupos de representações que vão ficar onde? Inconscientes, né? Mas vão ficar inconscientes, mas continuam tendo efeito na vida do sujeito, né? Bom, aí justamente vem a divisão da consciência, né? Ou seja, provoca então uma divisão da consciência. Isso de acordo com a visão mais freudiana, né? O Breuer vai ficar mais nessa questão de uma predisposição, de algo assim, um pouco mais que implica menos o sujeito, né? A impressão que dá do Breuer coloca menos o sujeito ali como responsável, assim, né? O eu pelo menos como responsável dessa divisão. Mas o fato é que há uma divisão da consciência. Ou seja, ou por estar em estados hipnóticos, que é o próprio estado hipnótico já faz essa divisão, ou por conta de um mecanismo de defesa, né? O que o Breuer e o Freud sugerem é que a lembrança do trauma psíquico atuante não se encontra na memória normal do paciente, mas em sua memória ao ser hipnotizado. Percebe? Né? A gente só consegue acesso a ela na memória dele depois que ele é hipnotizado. Na vida de vigília normal, o sujeito não lembra. Ou seja, é uma lembrança que está inconsciente. É um corpo estranho na mente do sujeito. Eu gosto dessa palavra, né? Um corpo estranho que está no inconsciente, que o sujeito não tem lembrança, mas que tem efeitos ainda na consciência, por conta dos afetos que não foram abreagidos. Ainda tem afetos, né, que estão... ela causa efeitos, mesmo no inconsciente.
Quanto mais nos ocupamos desses fenômenos, mais nos convencemos de que a divisão da consciência, que é tão marcante nos casos clássicos conhecidos sob a forma de double consciência, né, acha-se presente em grau rudimentar em toda histeria. Então, toda histeria teria essa divisão mental. Né? E talvez até a gente já pudesse antecipar assim, que isso faz parte do ser humano, né? O sujeito dividido, que o Lacan vai falar, né? O Freud está fazendo toda histeria, mas depois a gente pode pensar, não, o sujeito sempre vai ter uma divisão mental, no mínimo entre inconsciente e pré-consciente, ou no mínimo inconsciente consciente, ou inconsciente pré-consciente consciente, ou eu super-eu isso, né? Mas sempre vai ter uma divisão. E que a tendência a tal dissociação, e com ela o surgimento dos estados anormais da consciência, que reuniremos sob a designação de hipnoides, vem de novo essa questão de estado de hipnose, depois o Freud abandona isso, constitui o fenômeno básico dessa neurose. Então, vocês veem que eles estão só, vamos dizer assim, aperfeiçoando a teoria, né? Então, primeiro tem uma conexão causal, depois já entra a questão da abreação, não, isso não foi abreagido. Agora eles estão dizendo, além de por não ter sido abreagido, houve uma divisão da consciência, o trauma causa uma divisão da consciência. Né? Aí eu vou pegar mais, vou esquecer um pouco o estado de hipnose, vou pegar a questão do Freud. Né? Há uma divisão da consciência, o sujeito recalca, o sujeito leva para o inconsciente, ele afasta da memória normal dele, né? Aqui está chamado de memória normal, ele afasta da memória normal dele, que vai ser o pré-consciente mais tarde, ele afasta da memória normal essa lembrança, e por isso ele não consegue reagir a ela de uma maneira mais eficaz, né? A ponto de fazer ela ser superada, etc. E ele fica reagindo como? Ele fica reagindo no corpo, por exemplo, no caso da histeria. Mas como, Freud? Como que uma lembrança que eu não tô com ela na cabeça, como que ela me faz, né? Ela pode me fazer chorar, por exemplo, se eu não trouxe ela para minha mente. Aí, gente, o Freud cita algumas vezes, eu separei uma, ele não fala nesse texto, mas eu acho isso tão didático, né? Ele gosta de citar essa experiência que ele viu lá na clínica do Bernheim. Bernheim é um médico, estuda hipnose, foi professor do Freud, né? Não sei se é exatamente assim que pronuncia, a Hippolyte Bernheim, né? E ele usava uma experiência que o Freud se refere muitas vezes. Eu recortei aí, né, um trecho onde eu acho que ele explica melhor essa experiência, que está no texto algumas lições elementares de psicanálise. Mas isso aparece em outros trechos do Freud e eu não vou ler, né? É uma citação meio grande, mas fica aí para vocês depois lerem como que o Freud descreve essa experiência. Eu vou só mencionar como que é a experiência. É uma experiência muito simples, e muito engenhosa, e muito interessante. O que é que o Bernheim faz? Ele hipnotiza uma pessoa e dá um comando pós-hipnótico, ou seja, na hora que você acordar, o exemplo que o Freud dá é do guarda-chuva. Né? Ele hipnotiza a pessoa e diz assim, na hora que você acordar, você vai abrir o guarda-chuva. Né? Um ato totalmente sem sentido. Né? Dentro do consultório, lá dentro da clínica, dentro da sala, o sujeito abriu um guarda-chuva. O sujeito acordava e abriu o guarda-chuva. E o Bernheim perguntava, por que você abriu o guarda-chuva? E o sujeito ficava, né? O Freud fala que o paciente fica claramente embaraçado, faz alguma observação desajeitada, né? Como está chovendo lá fora, doutor? Achei que o senhor abriria seu guarda-chuva na sala antes de sair. O cara fica meio perturbado, porque ele não sabe por que ele abriu o guarda-chuva. Todo mundo que está lá sabe, porque ele foi hipnotizado e uma ideia foi sugerida para ele, que ele abrisse o guarda-chuva. No entanto, essa ideia está inconsciente, não está na memória normal dele. Percebe? Vou usar esses termos que o Freud usa, na memória normal. Não está na memória normal dele, essa ideia de abrir o guarda-chuva, mas ela continua provocando efeito. Ele abre o guarda-chuva do mesmo jeito. E é isso que o Freud está dizendo aqui. O Freud está dizendo quantos guarda-chuvas nós não abrimos por aí, né? E às vezes a gente está chorando, não sabe por quê. É um guarda-chuva que a gente está abrindo, né? Assim, a ideia, o comando, a ideia está lá no inconsciente, está como um corpo estranho isolado da consciência. Mas isso não quer dizer que a ideia perde o seu efeito. Uma ideia mesmo no inconsciente. E isso aqui é importantíssimo para a psicanálise. Isso é a base da psicanálise, né? A gente, que é psicanalista, a gente parte dessa hipótese de que o fato de uma ideia não estar na memória consciente do sujeito, na memória pré-consciente, consciente do sujeito, né, não significa que ela não tem efeito, que ela perdeu a sua força. Pelo contrário,
Às vezes, ideias no inconsciente têm forças que determinam a nossa vida, né? A nossa história. E aí a gente, usando a metáfora, né? A gente abre o guarda-chuva e não sabe por quê. Os atos falhos são muito assim, né? O Freud vai explicar os atos falhos assim. O sujeito pega o controle e coloca dentro da geladeira, né? Por quê? Né? E aí o Freud vai explicar por via de algo do inconsciente que determina nossas ações. Deixa eu ver o que mais. Aqui é só um resumo, tá, gente? Aqui no momento do texto eles fazem um resumo, né, do curso característico da histeria, né? Mas vocês veem que é importante talvez para destacar alguns momentos desse trecho, que vocês verem que a ênfase aqui é dos estados hipnóides. E aí perde um pouco a questão do que o Freud coloca, né? Eles colocam assim, ó, como que é o curso característico da histeria? Então, forma-se um conteúdo representativo durante os estados hipnóides. Pô, Freud, por que você não colocou? Os estados hipnóides a gente coloca a sua ideia também, ou sobre recalque, né? Mas aqui o recalque não entrou, o mecanismo de defesa não entrou. E aí depois, então, tem um conteúdo representativo. Perceba também esse jogo entre o simbólico e o real, né? O conteúdo representativo do jogo dos significantes. E o real é isso que os afetos, a energia, né? Só me explicar um pouco para vocês, né? Por exemplo, quando o Freud fala de quando a gente lembra de alguma coisa, a gente chora, ou seja, a lembrança ela tem um representante ideativo, né? Uma ideia, é algo do campo mais do simbólico, né? O choro é uma emoção que a gente sente, é algo do campo do real, assim, é difícil, às vezes a gente fala isso, né? Não tem palavras para dizer, ou seja, eu tenho dificuldade de simbolizar essa experiência que eu estou vivendo, né? Então aqui tem um jogo, o conteúdo representativo, ele é isolado, né? Só que esse conteúdo, ele reaparece em forma de afeto, né? Nos ataques histéricos. E depois, os ataques histéricos e a vida normal prosseguem lado a lado, sem que um interfira no outro. Aqui eles dão um resumo, né? Do que eles trabalharam até agora, com o prejuízo, vamos dizer assim, de não mencionar o recalque, né? Eles ficam muito no estado hipnóide aí. Aí agora eles apresentam, então, a solução, né? Vamos dizer assim, né? Eles apresentam todo o problema, eles teorizam sobre esse problema, né? E agora eles apresentam o esboço de uma técnica, que é basicamente o que o Breuer fez, de maneira intuitiva, lá no consultório dele com a Ana, né? Eles vão teorizar isso agora e modelar isso em torno de uma técnica. Existe uma técnica. A técnica é a seguinte, eles chamam de método catártico, né? Essa técnica, né? Depois eu vou explicar um pouco sobre a questão do catártico. Eles dizem o seguinte, agora poderá ficar claro porque o método psicoterápico que descrevemos nessas páginas tem um efeito curativo. Ele põe termo à força atuante da representação que não fora abreagido no primeiro momento, ao permitir que seu afeto estrangulado, a questão do afeto estrangulado que eu falei, né, encontre uma saída através da fala. É por isso que a Ana chama isso de talking cure, né, a cura pela fala, né? Ou seja, ao falar, ao ser hipnotizado, né? Então, o que é o método catártico? O método catártico basicamente é o seguinte, hipnotiza a pessoa, localiza essa lembrança, esse corpo estranho, né? E a pessoa, através da fala, ela reage a esse afeto, né? E elimina ali, alivia um pouco o sintoma dela. E submete essa representação à correção associativa, ao introduzi-la na consciência normal, sob hipnose leve, ou eliminá-la por sugestão do médico, como se faz no sonambulismo, acompanhado de amnésia. Então, mais ou menos isso, né? Isso é o que eles chamam de método catártico e é a maneira que o Freud vai passar a atender. O Breuer não se interessa tanto, tá, gente? O Breuer, assim, tanto é que ele nem reivindica depois, né, uma autoria sobre a psicanálise, ele não vai atender no método catártico mais, vai ser só o caso da Ana O mesmo, né? Então é uma coisa, na história clínica do Breuer, é uma coisa mais esporádica, né? O Freud ele vai se dedicar ao método catártico e vai ter problemas com o método catártico, a gente vai ver, né, depois, assim, aí no próximo encontro eu menciono essa
dificuldade assim que ele vai ter, né, com a hipnose e como a teoria dele também vai mudando, vai sendo reelaborada, a hipnose vai perdendo lugar. Depois a gente vai ver como que ele se afasta da hipnose e do próprio Breuer, né? Mas aqui esse é o método que eles inventam, que eles apresentam para a comunidade médica. Então a teoria existe uma lembrança, a reminiscência, né? Existe uma lembrança que está na mente do sujeito como um corpo estranho. Eu preciso hipnotizar para localizar essa lembrança. Por que eu preciso hipnotizar? Porque isso não está na memória normal do sujeito. Então não adianta eu perguntar para ele. Dizer, né? Depois o Freud vai rever isso. O Freud vai dizer, não, tem como? A associação livre vai vir nesse sentido. Né? Mas então eu hipnotizo o sujeito, porque essa lembrança não está na memória normal dele. Investigo onde está essa memória, trago essa memória, essa lembrança, né? Trago essa lembrança que é o corpo estranho para a mente do sujeito, mais na superfície da mente do sujeito, e o sujeito fala e reage, abreage, né? Ele elimina os afetos ligados àquela lembrança. Bom, e aí eles dão o nome desse método de método catártico, né? Por que esse método recebe esse nome de catártico, né? Eles fazem alusão, eu até coloquei aí para vocês, né, a definição de tragédia que está na Poética do Aristóteles, onde ele menciona a catarse, tá? Mas isso não é tão importante para a gente agora não, só para vocês terem referência, né? O que eles estão chamando de catarse? Né? Eles recuperam, então, um termo do Aristóteles, que o Aristóteles usa, né, para explicar a tragédia, inclusive para definir a tragédia. Né? O Aristóteles dá uma definição de tragédia que tem como objetivo, né, seria uma imitação. Né? Ele coloca, né, a tragédia, assim, é a imitação, a mimes, de uma ação séria, completa, que possui certa extensão, numa linguagem tornada agradável, mediante cada uma de suas formas, em suas partes, empregando-se não a narração, mas a interpretação teatral, então a tragédia é um teatro, né? Na qual os atores, fazendo experimentar a compaixão e o medo, visam a purgação, a catarse desses sentimentos. Então a catarse, o Aristóteles vai dizer, por que a gente gosta de ver tragédia? Né? Por que os gregos se reuniam para ver a história de um cara que matou o pai sem saber, casou com a mãe, depois descobriu, arrancou os olhos, né? Ou de Antígona, né? Que suicidou e depois o esposo chega lá e suicida também, e a mãe do esposo suicida, tanto de morte, né? Por que a gente gosta de ver as tragédias? E o Aristóteles vai dar essa explicação, porque a tragédia tem essa função, né, de nos fazer experimentar compaixão e medo, né, pavor, temor, né, e através dessa experiência teatral, que tem ali uma forma agradável, né, na sua beleza, etc., a gente experimentar esses sentimentos e fazer uma catarse desses sentimentos. Aí é um problema também de tradução, né? Porque a catarse vai ser tanto traduzido por purgação, como está nessa versão que eu coloquei. O que é purgar? Purgar, né? Purgar é eliminar, né? Um purgante, por exemplo, né? Então, um purgante vai eliminar as impurezas, né? Ou pode ser também de purificação. Aí tem um debate sobre essa tradução. O que parece é que o Freud e o Breuer usam mais nesse sentido de purgar, né? De eliminar, né? Não sei, talvez pudesse ter também essa versão da purificação, assim, né? Purificação é tornar algo ruim bom, né? Então, o Aristóteles acredita que há uma purgação, a gente elimina a gente vive esses afetos e elimina esses afetos. Essa palavra, ela entra no linguajar dos médicos. Não sei, eu acho que o Freud e o Breuer não são os primeiros a usar, mas com certeza os autores que consolidaram essa palavra, né? Principalmente no sentido mais psicológico dela e não estético, porque o Aristóteles usa isso para falar do teatro, é uma experiência estética. Tá? O Breuer e o Freud estão usando catarse de uma maneira um pouco mais livre, dentro do conceito mais psicológico de catarse. O que seria catarse? Catarse seria abreagir.
eliminar os afetos, né? Purgar. Né? Por isso que a gente considera assim, uma experiência aí no estádio de futebol, né? Gritar, xingar o jogador, o juiz, etc. Essa podemos encarar isso como uma experiência catártica, né? O sujeito elimina os afetos ali, né? Uma festa, né? Quando a gente estiver podendo sair do isolamento social, tem muita gente querendo promover catarses, né? Encontrar, beber, uma coisa meio dionisíaca, né? De nossa, vai ser bom se é que a gente vai sair dessa pandemia de uma maneira assim, mais abrupta, né? Talvez se ela for mais lenta, o processo catártico costuma ser menor também. Mas enfim, a gente chama isso de catarse com uma certa justificativa, ou seja, há nesse momento uma eliminação de afetos, uma purgação, né? Uma vivência mais enérgica assim. A psicanálise vai superar isso, a psicanálise não vai produzir catarse apenas. É claro que produz, as primeiras sessões costumam ser muito catárticas, o sujeito vai lá, chora, conta, né? Nossa, melhorei, senti mais leve e tal. Mas não é esse o objetivo da psicanálise, depois a gente vai ver o que é uma psicanálise. Por isso que talvez a gente nem possa dizer que estamos numa psicanálise aqui, né? No método catártico ainda não é psicanálise. O Freud mais adiante vai dizer que a psicanálise começa quando ele abandona a hipnose. E o método catártico implica a hipnose. Tá? Então não estamos exatamente falando ainda de psicanálise. E a psicanálise contém uma certa catarse, mas depois a gente vai ver que o objetivo dela vai ser outro. Eu acho que a gente pode entrar assim, para um debate, né, fazer uma discussão. Eu coloquei esse último slide aí, só concluindo, para esclarecer também, né? Porque até esse momento, 1895, quando Freud republica a comunicação preliminar, o conceito de trauma psíquico dele está muito ainda ligado à experiência. Ou seja, foi algo que aconteceu. Vocês percebem que nessa fala aí do Breuer, do Freud, né, tudo que eles consideram trauma psíquico, eles falam de um evento como se fosse um evento acontecido, né, de um evento, de uma experiência. A ênfase está na experiência. O Freud, 2 anos depois de publicado aí os estudos sobre histeria, ele vai escrever uma carta ao Fliess questionando, eu não vou ler também toda essa carta vale a pena ler inteira, depois vocês podem ler aí. Ele diz assim, não acredito mais em minha neurótica, né? Que é a teoria das neuroses, a maneira como ele se refere à teoria das neuroses, né? E aí ele vai dizer assim, que ele não acredita justamente, e ele vai chegar a essa conclusão de que os eventos não aconteceram. Não significa que tenha acontecido. Não significa também que não tenha acontecido, tá? O que ele vai dizer é o seguinte, que o que importa não é o evento que aconteceu, mas a fantasia do sujeito. Então a ênfase sai da experiência e vai mais para a pulsão. Então, só fazendo essa correção aqui, que quando vocês lerem o texto, pode soar assim, o Freud está falando de trauma psíquico, um acontecimento real nesse sentido, né, da realidade, que é empírico, que o sujeito realmente viveu, né? E o Freud vai reconsiderar isso 2 anos depois, né, vai sair da teoria da sedução para a teoria que ele chama de teoria da fantasia, né, a partir desse elemento, ou seja, a teoria da sedução é que as crianças, porque aí o Freud já começa a incrementar essa questão da sexualidade, da vida infantil, né, nos textos posteriores. E aí ele vai dizer que os traumas infantis, na maioria das vezes, é uma sedução de um adulto e tal, uma experiência que aconteceu. E depois ele vai discordar disso e isso vai ser revolucionário para a psicanálise, né? Que o trauma, percebam só como o Freud vai ampliar o conceito de trauma. O trauma não precisa ter uma magnitude, né, uma força grande para todo mundo, depende da maneira como o sujeito reage. Basta que ele não abreaja, já é um trauma. Que ele não processe psicamente aquilo, já é um trauma, ok? E depois ele vai ampliar mais ainda. Sequer precisa ter acontecido. Basta que o sujeito ter fantasiado que já pode ser algo traumático. Beleza? Aí eu acho que a gente tem os elementos principais todos do texto aqui, né? Evidentemente que algumas coisas podem ter passado, batido aí, né? Mas eu acho que os elementos mais fundamentais para a gente fazer uma discussão, eu acho que a gente tem aí, né? E aí isso é
abertura, vamos dizer assim, quase da psicanálise, né? O Freud, o Breuer, né, apresentando aí várias hipóteses que vão prevalecer na psicanálise. A hipótese do inconsciente, a teoria dos afetos, né? Tem algumas coisas que não, os estados hipnoides, o trauma ser algo que aconteceu, né? Tem algumas coisas que a psicanálise vai superar, o método catártico, mas a gente vê vários elementos que são psicanalíticos já aparecendo. Já aparece o recalque, ainda que divida espaço com a teoria do Breuer de estado hipnoides. Então é um texto que eu considero fundamental para a nossa entrada, né, na metapsicologia freudiana. Muitos elementos da metapsicologia estão aí. Recalque, o circuito dos afetos, né, o mecanismo de defesa, o sintoma como um processo de reação, né, de abreação, que não tinha sido feito, etc. Vamos bater um papo sobre tudo isso, né? Exatamente. Essa correção, né? Percebam só o que ele diz, né? Que um trauma, uma experiência, a lembrança dessa experiência, ela é recuperada e o sujeito vai reagir a ela através da fala e coloca esse elemento que é importantíssimo, que depois basicamente vai ser o que a gente vai que a psicanálise mais vai utilizar, né? De fazer uma correção associativa. O que significa essa correção? Significa processar, né? Quando tem um texto do Freud que chama, um texto mais técnico, que a gente não vai trabalhar aqui, ele é menos metapsicológico e mais técnico, clínico, que chama Recordar, Repetir e Elaborar. Acho que vale a pena depois também vocês lerem esse texto. Qual que é a ideia principal desse texto? Né? Que o sujeito, que o sintoma do sujeito, ele repete, né? Ele repete a lembrança traumática. E aí não precisa ser exatamente uma lembrança, pode ser uma fantasia, né? Então nós repetimos as nossas fantasias, nós repetimos, se fosse de acordo com esse texto, nós repetimos as lembranças, esse corpo estranho lá, né? Ou seja, a gente fica reagindo a elas. É mais ou menos a mesma coisa que eles estão dizendo agora. É como se a Ana O, por exemplo, vocês pegam o exemplo da Ana O. Ela está lá velando o pai dela. O pai dela está doente. Ela dorme em cima do braço, né? E depois ela tem uma paralisia. O que acontece? Quando ela recorda esse dia que ela velou o pai, que ela estava lá com o pai doente, vários afetos aparecem ali para o Breuer. O Breuer não explora tão bem, porque o Breuer não tinha toda essa teoria que ele vai ter depois, né? Mas o que aparece é que a Ana O tem vários afetos, não me vem na cabeça todos assim, mas suponhamos que seja raiva. Ela sentiu raiva do pai estar roubando, vamos dizer, a juventude dela, a adolescência dela, que ela queria sair e tal, e ela está lá velando o pai, suponhamos, tá? Isso está muito fresco na minha cabeça, o caso na ONU. Mas aí o que acontece? Essa raiva, ela não quis sentir raiva do pai, porque isso é um afeto difícil de você elaborar, né? Nossa, meu pai é doente, eu amo tanto ele, quero estar com ele ali. E para psicanálise isso não tem problema nenhum, tá, gente? Eu não estou aqui julgando a moral da Ana O e tal. Todos nós, isso não diz nada que ela ame menos o pai. Ela pode amar pra caramba o pai, sentir raiva do pai e odiar o pai ao mesmo tempo, inconscientemente, principalmente, né? Esses afetos todos se misturam, tá? Então o que acontece? Esse afeto, essa lembrança do dia de velar o pai, que é um acontecimento por si só já forte, ela produziu vários afetos que ela não soube lidar com aqueles afetos. O que acontece? O afeto, como o afeto é uma energia mental, né? Vocês podem fazer essa experiência assim, né, de quando sentir uma emoção, perceber o que é representação e o que é energia. Você sente, né, quando você sente raiva de uma pessoa, você sente amor por uma pessoa, você sente um interesse sexual por uma pessoa, né? Você sente aquilo como uma energia no seu corpo, na sua mente, né? Essa energia, a lembrança ficou recalcada. Suponhamos que a lembrança seja essa: sentir raiva do meu pai, o ódio do meu pai, né?
O afeto ligado a essa lembrança foi para o braço dela e ela sentiu a paralisia. O que é que o Freud fazia, o que é que o Breuer fez de uma maneira meio intuitiva, né? Ele recuperou essa lembrança e no caso da Ana, ela falou. E ao falar dessa lembrança, suponhamos que ela falou, eu fiquei lá velando meu pai e sentindo uma dor imensa, um misto, né, de amor e de ódio, sei lá, tudo que ela falou, etc e tal. Ela dissipou, ela teve uma catarse e eliminou aquele afeto. O que é que o Freud introduz nesse texto, que a Marcelane observa bem aí, eu acho que é interessante destacar, que não é só a fala, né? Tem alguma coisa também que o Freud diz de uma correção. Então, nesse caso, ela repetiu o que ela viveu lá, né? Ou o que ela não viveu, né? Ela repetiu aquela lembrança, ela está repetindo com o braço dela. Ela está repetindo aquela cena diariamente. O que é que o Breuer fez? O Breuer fez ela eliminar o afeto. Ele fez uma catarse. Qual que é a ideia do Freud nesse texto? Recordar, repetir, elaborar. O Freud vai dizer que a gente precisa, ao invés de fazer o sujeito repetir aquela cena e ter uma catarse, o Freud vai dizer que a gente precisa fazer o sujeito recordar. Qual que é a diferença de repetir e recordar? Repetir é nesse campo mais do real, assim, o afeto sendo eliminado. Recordar é colocar em palavras, é repetir no simbólico, que tem a ver com o que a Marcelane colocou, uma correção associativa. Essa correção associativa, Marcelane, lá nesse texto recordar, repetir, elaborar, a gente vai encontrar como recordar. Uma forma do sujeito recordar, elaborar, né? Ressignificar, talvez até se permitir sentir raiva e amor ao mesmo tempo, né? Dizer, não, eu senti sim, senti vontade que ele morresse logo, suponhamos, né? Que é um afeto super problemático para a gente, né? Quem tem ou quem teve parentes, né, pessoas próximas que passaram muito tempo doentes, sofrendo, né, a gente divide um pouco esse misto, né? Eu quero que a pessoa viva, eu não posso desejar que ela morra, mas por outro lado, se ela morrer é um alívio, né? E a gente vive neuroticamente essa confusão e de repente num processo de análise a gente faz uma correção associativa. A gente diz, não, eu sinto sim, sinto raiva, né? E aí o analista interpreta, aí isso leva lá para o analista. Aí tem um tempo de elaborar. O Freud fala de repetir, né? Depois você recorda e tem um momento de você elaborar. Depois de recordou, aí você tem um certo susto, né? A Elizabeth, quando ela recorda, né? Ela traz do inconsciente para o consciente o amor que ela sentiu pelo cunhado e que ela reprimiu, né? A irmã dela morre e ela ama e ela tem um afeto pelo cunhado, né? Isso é claro que isso é difícil para a pessoa processar, né, na mente dela. Nossa, eu amo o noivo, né? Acho que era noivo, na verdade, da irmã dela, né? A irmã dela morre antes de casar. E ela, eu amo esse cara, então ela não pode. Agora, trazer para a consciência e fazer essa correção associativa é entender. E aí dá um destino para isso. Não quer dizer que ela precise casar ou ficar com o cunhado, né? Porque aí só assim, né? A psicanálise ela vai promover a realização de todas as nossas pulsões, nossos afetos. Não é isso não. Mas ela precisa trazer para a mente para que isso seja elaborado, para que haja uma correção simbólica, que você consiga representar esses afetos que são tão difíceis de representar. O amor ao cunhado, o ódio ao pai, né? Eu estou dando exemplos aqui, né? O sujeito precisa colocar em palavras e fazer uma associação, né? Acomodar psicamente. E isso vai ser mais importante para a psicanálise, posteriormente, do que a catarse em si. Você entende? E aí por isso eu achei muito interessante você ter se atido a essa fala, porque isso vai ser a psicanálise depois. A gente não vai ficar produzindo catarse, né? Não, e tentar o jeito resgatar, e chorar, e xingar. Isso acontece no consultório também, né? E é importante que aconteça. Mas a aposta da psicanálise não é exatamente de ser um método catártico. A aposta da psicanálise é que o sujeito possa fazer essas correções, né, associativas, etc. E ele possa recordar ao invés de repetir, né? Porque quando a gente não recorda, a gente repete. A ideia do Freud nesse texto é mais ou menos essa. Se você não recorda, se você não coloca em palavras, não coloca em pensamentos, se você não simboliza, etc. Tal,
você está fadado a repetir. Até na vida social, né? Na sociologia, na história, a gente, né, tem essa fala assim, né? Um povo que não corrige associativamente a sua história, né? Que não fala da sua história, né? Tá fadado a repetir. Né? Os alemães, por exemplo, eles têm em algumas cidades pelo menos, né? Algumas tradições assim, de relembrar mesmo o Holocausto, né? Tem museu do Holocausto, ter placas de rua nas casas, o nome de pessoas judias que foram assassinadas ali. Nossa, mas pra que, gente? Ficar lembrando, né? No Brasil a gente passou batido pela escravidão, a gente não tem um museu da escravidão, mas se a gente propor um museu da escravidão, você vai, pra que ficar lembrando de coisa ruim? Se foi ruim demais, vamos esquecer, bola pra frente, né? Vamos falar de coisa ruim não, vamos falar de coisa boa, né? A psicanálise, seja no campo social, seja no campo clínico, subjetivo, ela nunca vai por essa via. É preciso falar e é preciso elaborar, recordar o que é ruim. Recordar, preciso nomear o mal. Falar daquilo que, nossa, mas eu vivi, eu não tenho vontade nenhuma de... Eu vou fazer psicanálise, vai ficar relembrando coisas do meu passado que eu acho ruim, tive uma infância toda traumática. Olha, se você não recorda, você está fadado a repetir. E aí você repete de várias maneiras, né? E aí você repete um sintoma, repete às vezes quase literalmente, né? A pessoa viveu uma coisa lá na infância e depois com o filho dela faz a mesma coisa, sei lá, né? Repete, tem coisas que repete assim, quase que do mesmo jeitinho, né? Os relacionamentos amorosos, muito comum a gente repetir também, né? Então tudo isso, a ideia da psicanálise é essa. Recorde. A ideia é recordar, colocar em palavras. Que aí com as palavras a gente vai poder fazer essas correções associativas e dar um destino diferente do que o destino da repetição.